Muito bem. Olha, o Ministério da Fazenda, no próximo governo, a partir de 1º de janeiro, vai ser comandado por Fernando Haddad, uma das principais lideranças do PT, possivelmente candidato natural à sucessão de Lula nas eleições de 2026. Haddad tem afirmado que as prioridades da pasta no primeiro ano de mandato vão ser uma nova regra fiscal, reforma tributária e a retomada de acordos internacionais. Nesta terça-feira, o novo ministro anunciou os primeiros nomes da equipe econômica da pasta. Pois sobre este e outros assuntos do segmento da economia local, também nacional, a gente conversa agora com o nosso parceiro, economista, escritor, jornalista e colunista do Grupo à Tarde, Armando Avena. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Armando. Opa, peraí, a gente está sem seu áudio. Será que é... Opa, agora sim, estamos te ouvindo. Tudo bom, Armando? Não, a gente te ouviu e sumiu de novo. E agora? Agora sim, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, um prazer enorme estar com vocês. Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo, tudo ótimo, seja bem-vindo. A gente começou falando aqui do Fernando Haddad, que vai comandar o Ministério da Fazenda. Uma das prioridades, segundo ele, reforma tributária. A gente ouve de reforma tributária desde quando eu era criança. Será que emplaca de vez? Queria que você avaliasse essa indicação de Haddad no Ministério da Fazenda. O que você espera dele? Muita gente afirmava que, poxa, seria mais natural ele no Ministério da Educação. Mas, enfim, o que você acha, Avena? Olha, eu queria começar reiterando meu bom dia ao Levi Vasconcelos e ao Ernesto, companheiros de longa data, e também a você, Jefferson. Olha, eu acredito que o Haddad foi uma boa escolha, diferente do que o mercado está acenando. O mercado, ele trabalha muito com a expectativa do passado e ele trabalha muito com o desejo e também com a necessidade de haver baixas e altas no mercado para que os investidores ganhem também. Eu acho que o Haddad foi uma escolha muito boa por um motivo simples. Haddad é um negociador nato. Além disso, Haddad é da ala moderada do PT. Ele é um homem que mostrou que, durante toda a sua história, ele tem preocupação com a área fiscal. A Prefeitura de São Paulo teve um desempenho, quando ele foi prefeito de São Paulo, teve um desempenho excelente. E, mais que tudo, o Haddad ele é pragmático. Eu tive a oportunidade de trabalhar, pouco tempo, mas com ele, quando eu fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento. E ele era assessor do Ministério do Planejamento no primeiro governo Lula. E o que chama a atenção no Haddad é que ele negocia. E um Ministério da Fazenda tem que ter negociador. Não pode ser um Deus que queira impor decisões. Ele tem que negociar com o Congresso, ele tem que negociar com a própria realidade econômica. Às vezes se deseja uma coisa, mas não é possível fazer isso. Além disso, me parece, viu, Jefferson, Ernesto e meus amigos, me parece que ele está montando uma equipe muito interessante. Por exemplo, o Bernardo Api, é um especialista em reforma tributária. E o Brasil vai precisar de uma reforma tributária. Eu também já ouço falar há mais de 20 anos desse tema, mas ele será necessário para o Brasil poder enfrentar os 4 anos que vem ali. Uma afirmação... Então, eu acho que ele está montando uma boa equipe, entendeu, Jefferson? Uma afirmação dele também que chama a atenção, ele depois de ter aceitado o convite, enfim, para assumir o Ministério da Fazenda, de que o futuro ministro, no caso ele, terá que corrigir erros da atual gestão. Que erros que você acha que ele está se referindo aí? Olha, houve muitos erros na atual gestão. Houve muitos erros porque o ministro Paulo Guedes é aquilo que eu chamo um voluntarista nato. Ele achava que podia fazer e ia fazendo determinadas coisas e que realmente causou sérios problemas
para a economia brasileira. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é a ideia anunciada do Auxílio Brasil, de que sairia de 400 para 600. Todo mundo embarcou nessa ideia, só que essa ideia não tinha lastro no orçamento brasileiro. Então, é fundamental a PEC de transição, porque sem a PEC de transição, uma série de despesas que existem hoje previstas para o orçamento de 2023 não seriam realizadas. Por exemplo, a farmácia popular, por exemplo, o reajuste do salário mínimo. Então, tudo isso não estava previsto, mas há coisas mais graves que foram feitas no governo anterior. Uma delas foi a retirada do ICMS dos combustíveis sem qualquer estudo anterior e sem viabilizar uma possibilidade para os estados de recomposição da arrecadação. Eu vou dizer aos ouvintes que todos os estados brasileiros começarão o ano de 2023 com um problema de receita, porque foi reduzido o combustível do ICMS. E é preciso que se diga, isso não resolveu a questão do combustível. Baixou um pouquinho o valor, mas ele continua subindo de acordo com as variações do preço no mercado internacional. Então, o governo Bolsonaro deixou muitos furos, principalmente na política econômica. É verdade, e aqui eu preciso ser justo, que houve alguns avanços, especialmente no campo das concessões, no campo de viabilizar, por exemplo, a concessão de empresas, uma maior participação do setor privado. É verdade que o ministro Tarcísio Gomes fez alguns avanços na área de infraestrutura. Então, houve pequenos avanços, mas a política econômica como um todo foi muito fraca. Por isso, há grandes desafios para o nosso ministro Haddad e para o governo Lula. Professor Armando Avena, bom dia. Eu preciso fazer uma revelação dia, aqui, Ernesto. é que eu fui aluno do professor Armando Avena no primeiro semestre, meu primeiro semestre na UFBA em 1986. Olha só, maravilha. Século passado, professor Armando Avena, mas eu queria lhe fazer... O senhor estava falando aqui do problema da perda de arrecadação dos estados, muito séria com essa coisa da redução forçada do ICMS. Agora, alguns estados já estão aprovando legislação para levantar novamente a alíquota, né? Do que se viu até agora, Avena, nos debates da transição, no grupo que fala especificamente sobre energia e sobre petróleo, alguma sinalização de botar o dedo na ferida, no X da questão, que é a política de preço da Petrobras, que é bom dizer para o nosso ouvinte indignado com o preço da bomba, que quando a gasolina era barata, as alíquotas de ICMS eram as mesmas, não é isso? Pois é. Então, tem alguma perspectiva disso? Ou a gente vai ver cada estado fazer o que quiser? E aí eu te peço também uma informação com a qualidade de uma fonte que também já foi secretário e que participou dessas discussões em nível nacional no Colégio de Secretários Estaduais, né? Olha, em primeiro lugar, dizer que o Ernesto foi um dos melhores alunos que eu tive. Foi um prazer enorme Gentileza. participar, tê-lo como aluno. Bom, com relação aos combustíveis, não há dúvida nenhuma que o governo Lula precisará de uma política de combustíveis. Eu, pessoalmente, acho que será muito difícil ele intervir diretamente no sentido de reduzir ou de sair da paridade internacional de preços. Esse é um mercado muito fechado e eu não acredito que ele saia totalmente da paridade. O que é muito provável, e já há conversas nesse sentido, é que se estabeleçam fundos de contrapesos para evitar aumentos muito elevados quando houver a variação do preço do petróleo. É preciso dizer que esse vai ser um dos primeiros problemas do... Ficamos sem o áudio aí do Avena. Travou a imagem dele, a gente está tendo esse a imagem contato dele pelo... aqui, mas o áudio aqui está liberação de agora. combustíveis do imposto é um absurdo. O que ele faria seria jogar um problemão na mesa do novo governo. Na verdade, os governos não precisarão aumentar, porque a medida feita pelo governo federal foi até dezembro. A partir de janeiro, começa novamente
as alíquotas como eram antes. Mas é preciso, e aí você tem completa razão, é preciso uma nova política com relação à Petrobras. A grande. O mercado está ansioso para saber quem será o presidente da Petrobras, porque a Petrobras é a maior empresa brasileira, tem impacto na Bolsa, e é preciso que seja um homem do mercado de combustível, que ele seja um homem que conhece o combustível. Mas isso O eu pessoal queria, estava. eu queria te fazer uma provocação nisso aí. Porque, por exemplo, o Gabrielli, quando ele foi nomeado primeiro para diretor financeiro, muita reação no mercado, porque ele era um cara da academia. No ano seguinte, ele ganhou o prêmio como executivo do ano entre as grandes petrolíferas do mundo. Depois virou o presidente mais longevo da Petrobras. Um cara que saiu da academia, ele não veio do mercado. Aí você falava da expectativa do mercado sobre esse anúncio. E também o mercado oscilou muito até antes da nomeação do anúncio aí do Haddad no Ministério da Fazenda, etc. Eu te pergunto, como um homem que já foi de governo, que também tem um pé na academia e também tem um pé na imprensa, você já é nosso colega. Como é que, até que ponto a gente deve ficar nervoso quando o mercado expressa o seu nervosismo através da cotação das bolsas, do índice Bovespa, ou da cotação, de outros indicadores da macroeconomia? Porque isso é vendido até por nós da imprensa como se fosse cair um hecatombe, como se a terra fosse tremer e o chão fosse abrir e todo mundo fosse cair num fosso, porque o mercado ficou nervoso porque o presidente não disse quem seria o seu ministro ou o seu presidente da Petrobras. Olha, a Bolsa, ela simplesmente trabalha com a conjuntura. Então não é para se ficar preocupado quando a Bolsa cai ou a Bolsa sobe. Ontem, por exemplo, a nomeação de Mercadante para o BNDES foi tomada pela Bolsa como se fosse uma indicação ruim. É uma bobagem. O BNDES é um banco que trabalha sobre a ótica do desenvolvimento. E colocar um desenvolvimentista no BNDES é nada mais normal. Basta que ele não volte com a política de subsídios generalizados. Mas colocar Mercadante no BNDES, um homem que tem uma tradição da Universidade de Campinas como um desenvolvimentista, não vejo nenhum problema. Ele vai estimular novas empresas, ele vai estimular a reindustrialização. Se isso for feito dentro do marco legal do BNDES, é uma bobagem esse frisson na Bolsa. Na verdade, é um movimento de comprados e vendidos. Quem compra e quem vende para ganhar na Bolsa. Eu queria cumprimentar o nosso Levi, que está chegando aqui, companheiro de longa data. Zoom. Tudo bem, Levi? Então, isso é uma coisa. Com relação à Petrobras, é um pouco diferente, Ernesto. E eu acho que um dos grandes problemas da gestão da Petrobras sob Gabrielli foi o fato de Gabrielli ter sido da academia e não conhecer os meandros do mercado de combustível num primeiro momento. Na verdade, a Petrobras é um gigante mundial e ele precisa de um homem que tenha o conhecimento generalizado do mercado, não apenas do mercado brasileiro, do mercado internacional. E mais, é o nome que vai dar uma certa consistência à política e à equipe que vai para a Petrobras. Vou dar um exemplo. O primeiro exemplo é a política de combustível. Se entrar um presidente dizendo que o governo federal vai intervir imediatamente na política de combustível, o Lula vai ter a primeira crise do seu governo. Ele tem que entrar de maneira muito calma, avaliando o mercado, vendo o que está acontecendo. O nome que está sendo citado é um homem do mercado, não é do mercado no sentido do mercado financeiro. É um homem do mercado de combustíveis, que é o senador. O senador. O Prates, é o senador Prates. Então, esse homem é um homem respeitado pelo mercado de combustível. Então, a Petrobras vai ser uma peça-chave no governo Lula. Agora, há dois problemas graves que o Haddad vai precisar negociar. Um é a questão do déficit previsto e outro é a questão de como ficará 2 anos, como ele vai administrar os 2 anos de Bolsa Família garantidos e os 2 anos que ainda não estão garantidos. Há muitos desafios para o Haddad trabalhar essa ideia. E eu só queria dizer uma coisa importante.
mas há também a expectativa de que a economia volte a crescer. A economia cresceu o ano passado. E se houver um restabelecimento do crescimento econômico, já que a injeção de mais R$ 200 por mês para milhões de brasileiros que precisam desse dinheiro, esses recursos vão dinamizar a economia. E dinamizando a economia, aumenta a arrecadação. Então, é possível que o governo tenha um começo, vamos dizer assim, positivo, mas muita coisa terá que ser feita nos primeiros 6 meses de governo. E aqui na Bahia, Avena, qual cenário a gente pode esperar para a partir do ano que vem, seja do ponto de vista fiscal, da arrecadação financeira, enfim, a gente vai ter um cenário favorável a novos investimentos ou é possível que possa haver algum aperto? Recentemente, o governo do estado precisou baixar a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Qual a avaliação que você faz? Olha, eu acho que o Jerônimo ganhou um prêmio, o nosso governador eleito, Jerônimo Rodrigues, ganhou um prêmio. Por quê? Porque ele vai receber, primeiro, um governo que o que há de mais notável durante os 8 anos do governo Rui, eu, da minha visão de economista, reputo que o mais notável foi a manutenção da saúde fiscal da Bahia. A Bahia tem uma tradição de saúde fiscal, desde o tempo do senador ACM, que a Bahia nunca entrou em aventuras fiscais. E um dos exemplos disso é que, num período em que muitos estados deixaram de pagar o salário, o governo da Bahia manteve o salário. Então, ele vai receber um estado fiscalmente saudável, embora com um funcionalismo que está ávido por aumentos, porque tem 8 anos que não tem aumento do funcionalismo público. Então, ele vai receber um governo saudável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, vai ter interlocutores de primeiro nível em Brasília. Por exemplo, o chefe da Casa Civil será o governador Rui Costa. Ora, a Casa Civil vai administrar o PAC, o novo PAC, que já está sendo montado. E a Bahia tem programas e projetos e investimentos fundamentais que podem ser incluídos no PAC. Por exemplo, a Ponte Salvador-Itaparica, por exemplo, a Ferrovia Oeste-Leste e uma série de outros projetos, a energia eólica, a energia solar. Então, ele vai ter uma interlocução privilegiada. Tem ainda, que eu quero registrar aqui, que foi uma excelente escolha de Lula, o Ministério da Cultura, onde vai ter Margarete Menezes, uma pessoa extremamente vinculada à Bahia e à cultura. E a Bahia tem um PIB cultural e turístico da maior importância. Então, o que é que eu penso sobre o governo estadual? Eu acho que o governo estadual terá um cenário fiscal bom e um cenário de investimento fortalecido por sua posição no governo federal. Além disso, ele tem a possibilidade de crescer em várias áreas. Agora, naturalmente, é preciso que o novo governador eleito monte uma equipe que, primeiro, no âmbito da Fazenda, mantenha a saúde fiscal do Estado, que é fundamental. No âmbito do planejamento, a Bahia precisa voltar a planejar no longo prazo. No longo prazo. Precisamos trabalhar muito o que Rui vem fazendo, de certa forma, mas precisamos ampliar o longo prazo. Então, eu acho que se for montada uma equipe competente e com diálogo junto ao governo, diálogo tem, porque teremos lá um ex-governador da Bahia, teremos o senador Jacques Wagner, o senador Otto Alencar. Então, a Bahia está com a faca e o queijo na mão para atrair recursos do governo federal. Só para a gente encerrar... Eu acho que eu estou otimista nesse aspecto. Pois é, você está desenhando um cenário favorável, mas haveria também alguma dificuldade desse cenário que você citou agora? Eu só vi o possível aumento para o funcionalismo como um dos grandes desafios que o governo vai ter pela frente, mas haveria mais algo que vá exigir um esforço maior? Sim, eu acho que há um grande desafio, alguns grandes desafios. Um deles é a questão da receita, que a receita precisa ser recomposta por conta, inclusive,
da redução do imposto dos combustíveis. Esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu considero fundamental é a questão da segurança pública, porque a questão da segurança pública está afetando a economia. A Bahia precisa ter uma política de segurança pública muito forte nesse momento. Por quê? Porque o investidor ele procura um ambiente que seja um ambiente mais propício. E a Bahia é 70% de sua economia serviços. É rua, é serviço. Então, é muito importante ter uma política forte na área de segurança pública, entre outros desafios. Tem a Previdência, né? Que é sempre um nó, né? A questão previdenciária. Esse é um ponto que você colocou bem. Tem a Previdência tem o fundo, mas ele precisa ser recomposto. Então, a Bahia vai ter desafios também. Tem a questão educacional, que é muito importante. Por exemplo, nós temos um exemplo hoje que a Bahia pode seguir, que é o exemplo do Ceará. É o exemplo de uma política de inserção e de melhoria da questão educacional. Então, eu acho que se for montada uma equipe de qualidade, eu acho que há possibilidade de se ter um governo que possa enfrentar os desafios da Bahia. Avena, sempre um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Armando Avena, nosso colega, economista, escritor, jornalista, colunista do Grupo à Tarde, aqui também da Tarde FM. Desde já te desejo aí um grande ano novo e que você continue sempre lúcido com essas suas ideias. A gente agradece do coração. Muito bom, agradeço a você, agradeço a Ernesto e a Levi. E um abraço para todos e um feliz ano novo para os baianos. Obrigado, Armando. Um abraço forte. Agora, 7h59 na Tarde FM.